Continuando, irmãos, nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus, hoje nós vamos nos deter no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículos 10 a 13, a cura de uma enferma. Somente Lucas narra esse episódio, os outros evangelhos não têm o registro desse milagre. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 10 a 13. Vamos ler todos juntos? Abra sua Bíblia, compartilhe sua Bíblia. Vamos fazer um grande coral agora, lendo a palavra do Senhor. Assim foi registrado nas Escrituras. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Alguns anos, irmãos, não vou falar quanto, porque senão vão achar que eu sou muito velho, eu aprendi um cântico, não vou cantar, vou só falar a letra. Diz assim: eu venho buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você vem buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para os céus, recebe um raio de luz. E cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Neste episódio, como eu disse, narrado apenas por Lucas, nós tomamos conhecimento desse fato ocorrido no ministério do Senhor Jesus Cristo. E Lucas ressalta bem que esta mulher tinha um espírito, estava possessa por um espírito de enfermidade há 18 anos. Não sabemos seu nome, a Bíblia não fala. Mas o doutor Lucas fala muito bem da gravidade da sua enfermidade. Naquela época nós temos certeza que não tinha ortopedista e nem os equipamentos que temos hoje. E aquela mulher tinha um problema sério na sua coluna, que Lucas chama de curvatura da espinha dorsal. Ela não podia olhar para cima. Ela apenas olhava para o chão. Então nós podemos imaginar as dores que passava aquela mulher com a sua coluna totalmente deformada. A bênção de estarmos na casa de Deus. Eu venho buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você vem buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. E essa mulher, queridos, ela estava na casa de Deus. E o tema da nossa mensagem é a bênção de estar na casa de Deus. Primeiramente, quando nós estamos na casa de Deus, algo acontece na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos perceber a nossa impotência, a impotência humana. Versículos 10 e 11, vamos lá? O que é que diz? Todos juntos? Ora. A impotência humana. Imaginemos, irmãos, a dor que sofria aquela mulher. Eu creio que por muitas vezes ela tentava endireitar o seu corpo. Por muitas vezes ela queria olhar as belezas da natureza. Por muitas vezes ela queria olhar as estrelas, numa noite estrelada. A lua, mas ela não podia, porque estava encurvada. 18 anos. Podemos imaginar 18 longos anos desse estado. Aquela mulher, queridos, era uma mulher judia.
E todo sábado ela estava na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus. Apesar do seu defeito, apesar da sua enfermidade, ela não sentia-se envergonhada de ir à casa do Senhor. E toda semana ela estava ali, ouvindo a palavra de Deus. Elícote diz assim: a presença dela na sinagoga implicava em devoção individual, o que explica a fé que a tornou capaz de receber o poder curador. Eu estava meditando nesse texto essa semana, irmãos, e pensando, aquela mulher sabia que o seu caso não tinha solução, sua enfermidade não tinha solução. Mas cada vez que ela ia à casa de Deus, ela tinha a sua fé renovada. Cada sábado que ela ia à sinagoga, ela ouvia a palavra e ela não desistiu. Quantas pessoas, quando enfrentam alguma enfermidade, se escondem dentro de casa, param de ir à igreja, principalmente se é um defeito físico, causado por um acidente ou mesmo por uma enfermidade. Mas ela não. Por quê? Porque ela tinha no seu coração o anseio de ouvir a palavra, e ela ouvia aquelas maravilhas, e ela ouvia falar das operações feitas por Deus, ela ouvia falar de Jesus, dos grandes feitos de Jesus, e a fé e a esperança cresciam dentro do seu coração. Por isso, todos os sábados, ela estava ali. 18 anos. O Reverendo Jefferson usou uma expressão interessante hoje de manhã, que eu anotei. Ele disse que nós não temos o supletivo espiritual. Você chega ali, faz um cursinho, fala, pronto, estou bem espiritualmente, estou totalmente formado, totalmente santificado. Não, não existe. É um processo. E quando eu fui estudar esse texto agora à tarde, eu liguei aquilo que o Reverendo Jefferson disse. Essa mulher estava ali há 18 anos, na faculdade da sinagoga, aprendendo. E aquilo, queridos, gerava no seu coração uma fé cada dia mais forte. Cada dia mais ela confiava nesse Deus, através do ouvir a palavra de Deus. O que é que Paulo diz em Romanos 10, 17? A fé vem... O quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ali estava aquela mulher, 18 anos, ouvindo, ouvindo e ouvindo, e ouvindo a palavra de Deus. Isto nos ensina, queridos, que nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos refletir na palavra de Deus. Não adianta simplesmente a gente ouvir aqui a palavra, depois que saiu da porta, a gente esqueceu. Mas é ouvir e aplicar e refletir sobre a palavra, porque ela é um instrumento de Deus para a nossa vida. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus usa a sua palavra para o novo nascimento. Deus usa a sua palavra para que a fé cresça dentro de nós. Essa é uma das bênçãos de estar na palavra, na casa de Deus. Nós reconhecemos a nossa impotência e nós, então, passamos a depender de Deus, do seu poder e, principalmente, da sua palavra. Ouvir e aprender a sua palavra. Logo no início do meu ministério, eu tinha um vício péssimo que depois Deus tirou de mim, que eu sempre falo com os seminaristas para não fazer isto. No domingo à noite, quando eu não vi os meus presbíteros na igreja, segunda-feira cedo eu pegava o telefone e falava, fulano, por que você não veio na igreja ontem? Não façam isso, tá? E uma vez um dos presbíteros, eu falei com ele, falei, fulano, você não esteve na igreja ontem, senti sua falta. Ah, pastor, eu fui em tal igreja, teve lá um trabalho especial, eu fui para lá. Eu falei, você se lembra do texto lido? Ele falou, lembro. Foi tal o texto. Eu falei, você lembra do tema da mensagem? Lembro. Falei, o que você aprendeu? Ele falou, o resumo da mensagem foi assim, assim, assim. Falei, você já colocou em prática hoje aquilo que você ouviu? Eu falei, pastor, isso me pegou. Porque
Se você não tivesse perguntado, eu já tinha até esquecido o que eu aprendi ontem. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra, com seu poder, leva a pessoa ao novo nascimento. E a palavra, com seu poder, leva a pessoa a crescer na fé. A fé vai sendo gerada e sendo fortalecida dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós estamos na casa de Deus, reconhecendo a nossa impotência humana e reconhecendo o poder de Deus. Voltando para a mulher, eu fiquei imaginando que muitas vezes a sua própria família, seus amigos, os filhos, a tivessem abandonado. Era muito comum isso na época de Jesus. A mulher não era valorizada, então era muito comum abandonar. Mas ela não desistiu de lutar. Ela não desistiu de acreditar. No versículo 16 que nós lemos, aliás, não lemos, mas eu vou ler para os irmãos, podem acompanhar comigo. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão? Como é que diz a última frase? A quem trazia presa há 18 anos. Satanás trazia presa. Podemos, irmãos, imaginar o coração daquela nossa irmã em Cristo Jesus. E o texto diz também no versículo 11 que ela estava, ali veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Como eu disse no princípio, quantas vezes aquela mulher tentou se endireitar? E o versículo diz também, versículo 11, diz assim: andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quantas vezes aquela mulher deve ter acordado demais e falado, hoje eu vou ficar retinha, né? E tentava levantar da sua encurvatura e não conseguia. Por quê? Não podia, de modo nenhum, endireitar-se. Por quê? Porque ela estava possessa de um espírito de enfermidade. O que é que Jesus fala sobre Satanás? João capítulo 10, versículo 10, a primeira parte. O inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. E ele estava fazendo isto, destruindo a vida daquela mulher. E podemos afirmar, queridos, que muitas vezes está destruindo hoje a vida de muitas pessoas em nossos dias. Muitas pessoas têm sido mantidas aprisionadas e cativas por Satanás. Você pode dizer, mas eu não. Talvez você não perceba, mas existe alguma coisa na sua vida que você não consegue se livrar. Está atrapalhando a sua vida. Está atrapalhando o seu crescimento espiritual. Está atrapalhando o seu testemunho como servo do Senhor Jesus Cristo. Satanás tem mantido cativo muitas pessoas hoje ainda. A bênção de estar na casa de Deus. Primeiramente, nós reconhecemos a nossa impotência. Quantas vezes, diante da exposição da palavra, ele diz, poxa vida, Senhor, eu não sou nada, como nós cantamos. Então, a tua palavra é fabulosa, maravilhosa, e eu não sou nada. Alguém cita um versículo e fala, puxa vida, eu nunca tinha ouvido esse versículo, ele tem na Bíblia. A nossa impotência. Mas diante disso nós devemos então abrir os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O fortalecimento na fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O novo nascimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. A santificação vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a segunda coisa que o nosso texto destaca, versículo 12, vamos ler juntos? Vendo-a. Diz, vendo a Jesus. Vendo a Jesus. A segunda coisa que nós vamos ver é compaixão do Senhor Jesus.
Nós citamos agora há pouco João 10:10, a primeira parte do versículo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A segunda parte do versículo diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio, amada igreja, para nos dar vida e vida em abundância. Porque Ele sabe da nossa limitação. E Ele sabe que existem coisas que nós não podemos fazer. E por isso Ele quer nos beneficiar com a sua grande misericórdia. E Ele quer fazer isto na nossa vida. Por 18 anos, que a mulher entrava na sinagoga, enferma, possessa, e saía do mesmo jeito. E nós imaginamos que ninguém ligava para ela, ninguém ligava para a sua dor. Mas naquele dia, diz assim, vendo-a, Jesus. Vendo-a, Jesus. Jesus está olhando para você nesta hora. Vendo-a, Jesus. Aquele dia era um dia de vitória para aquela mulher, porque Jesus a viu. Aquele sábado seria um sábado diferente para aquela mulher. Aquele sábado seria diferente porque Jesus estava ali presente na sinagoga. Jesus está sempre presente no seu santuário. E onde Jesus está presente, muitas coisas acontecem. A cura, a libertação, a restauração, a transformação de vida. Nós ouvimos o reverendo Hernandes lá em casa. Na terça-feira eu tive o privilégio de acolher ele em casa por alguns momentos rápidos, né? Ele foi para casa para tomar um café comigo. E à mesa do café ele contou para a gente algo que ele ouviu há poucos dias atrás, lá no Cairo, no Egito. Ele foi pregar lá, e ele ouviu o pastor contar para ele o relato de um jovem. O jovem foi transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, e se apresentou para a profissão de fé e batismo, Igreja Presbiteriana de Cairo. E o pastor fez uma pergunta só para esse jovem. Falou, meu jovem, você está disposto a morrer pelo Senhor Jesus Cristo? Não perguntou se ele cria na palavra, como a gente faz aqui, né? Só perguntou isso para ele. E o pastor sentiu que aquele jovem estava inseguro. Ele falou, meu filho, daqui 6 meses, nós vamos reunir de novo para conversar sobre isso. Você continua estudando a palavra, vou continuar te discipulando, daqui 6 meses, você vem de novo. E no domingo, logo após a escola dominical, o pastor chamou o jovem, conversou com ele, falou, você está pronto para morrer pelo Senhor Jesus Cristo? Ele falou, estou. Eu dou a minha própria vida pelo Senhor Jesus. E aquele jovem foi para casa, logo após o almoço, ele foi conversar com seu pai. Só ele, convertido na família. Uma família muito dura, um pai muito duro, muito rígido. Ele falou, eu vou conversar com meu pai. E após o almoço, falou, pai, queria conversar com o senhor. Ele falou, pois não, meu filho, vamos conversar. Ele falou, pai, eu sou servo de Jesus Cristo. O pai falou, eu sei. Pai, eu estou frequentando a igreja há mais de 1 ano. Ele falou, eu sei. Pai, eu vou ser recebido hoje à noite por batismo, profissão de fé e batismo lá na igreja presbiteriana. O pai falou, eu sei. Ele falou, mas o senhor não vai falar nada? O senhor não vai me matar, não vai me bater, não vai me mandar embora de casa? O pai falou, não. Ele falou, já tentei fazer isso muitas vezes. Muitas vezes eu coloquei veneno na sua comida, para você morrer. E o seu Deus te livrou. Então, esse Deus seu é tão poderoso que você está liberado para seguir esse Deus seu. Então, irmãos, vejam que coisa maravilhosa é a presença de Jesus. O que Jesus faz na vida da pessoa? Aquele jovem, tantas vezes, comeu aquela comida feita pela mãe, saborosa, mas ele não sabia que o pai havia colocado veneno. Mas o Senhor o livrou. Todas as vezes, o Senhor o livrou. É isso que Jesus faz, queridos, na nossa vida. Ele nos cura, nos liberta, nos restaura. Ele transforma a nossa vida. Nós imaginamos aquela mulher entrando na sinagoga, naquele dia,
E talvez ela pensasse, eu vou receber a palavra, vou ouvir a palavra, minha fé vai ser fortalecida, mas eu vou voltar para casa da mesma maneira, como tem acontecido há 18 anos. Mas diz o texto, vendo-a Jesus. Queridos, o nosso Deus é um Deus que vê. O Senhor Jesus vê o nosso sofrimento. O Senhor Jesus vê a nossa dor. Nosso Deus é um Deus que vê. Como eu disse, por 18 anos, aquela mulher vinha à igreja e ninguém se importava com ela. Como eu disse também, a gente presume que pode ter acontecido que ela foi abandonada pela família, que ela foi humilhada pela família. E vendo-a, Jesus viu aquela mulher. Os olhos do Senhor alcançam a quem? Aos necessitados, aos doentes e aos humilhados. Versículo 12, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vendo-a. Aleluia. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Eu quero te convidar a meditar nesta noite, a olhar a sua vida. Talvez exista na sua vida algo que está encurvando você. Está deixando você totalmente impotente, humanamente falando. Talvez você tenha sido rejeitado, humilhado, e há anos está enfrentando algum problema que não tem solução. Esta semana eu ouvi uma das rádios evangélicas, dizer que eles estariam fazendo uma campanha para Deus resolver os problemas antigos. Traga o seu problema antigo que Deus não resolveu ainda, que Ele vai resolver. Então, queridos, muitas vezes existem problemas na nossa vida que não têm solução. Mas o Senhor Jesus pode mudar. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Querido, o Senhor Jesus tem para nós vida e vida em abundância. Na cruz do Calvário Ele garantiu-nos a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é a solução para os nossos problemas. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. João, capítulo 15, verso 5. Para encerrar, versículo 13, vamos ler juntos. Lucas 13, 13. E aqui nós temos, queridos, o poder do Senhor Jesus. Primeiro, a nossa impotência humana. Quando nos deparamos com a palavra e com a grandeza de Deus, a gente vê que a gente não é nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. E então a gente se abre para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente vai a Jesus. E a gente vem à casa de Deus, porque Jesus está aqui, porque Jesus está olhando cada um de nós, e Jesus vê o nosso sofrimento. Jesus viu aquela mulher, viu o sofrimento daquela mulher, viu a sua saúde que não estava bem. E isso nos leva ao poder do Senhor Jesus Cristo. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus é o único capaz de libertar o cativo. João registrou Jesus dizendo assim: e conhecereis a verdade, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse é o Jesus, amados, que está olhando para você nesta noite. É o único que pode
libertar o cativo. Eu quero te desafiar. Se a sua vida está amarrada a alguma coisa, tome a decisão nesta noite. O apóstolo Tiago escreveu assim, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que mais? Ficou embolado. Vamos lá? Sujeitai-vos, pode abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, né? A gente foi criado na igreja e tem um privilégio de saber muitos versículos de cor, né? Muitas vezes vocês não têm esse privilégio. Então, vamos lá? Tiago 4, 7, depois você vai voltar aí para Lucas para a gente encerrar. O que é que diz o texto? Sujeitai-vos. Isto. Duas coisas importantes, queridos, para que o poder de Jesus te liberte. Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E essa submissão vai nos revestir para que nós possamos, então, resistir ao diabo e ele, então, vai fugir de nós. O Senhor Jesus está olhando para cada um de nós, como eu já disse, e Ele não nos abandona. Muitas vezes, queridos, nossos amigos nos abandonam. Às vezes eu estava passando por um momento difícil em Ipatinga, no Vale do Aço. A minha Ana ainda brincou, falou, pastor Camargo, volta para Ipatinga, para aqueles bons tempos. Eu falei, não tem jeito mais. Não tem mais resistência para isso, né? Para aguentar as coisas do jeito que a gente aguentava há 30 anos atrás. Nós estávamos passando um momento difícil, irmãos, de perseguição por causa do avivamento. Nós participamos de um trabalho na antiga 8ª igreja, que era lá na Floresta, hoje é a 8ª, que chama Igreja Presbiteriana da Floresta, com o reverendo Erlo Sting. É um dos dois que Deus usou para o reavivamento na África do Sul. O reverendo Erlo Sting e o reverendo Trevor Dow. O reverendo Erlo foi lá e nós fomos, saímos de Ipatinga, uma caravana de 20 pessoas, num dia de semana, 3 horas da tarde. Foi difícil reunir o grupo, porque todo mundo trabalhava, né? E nós fomos para lá. Mas que experiência maravilhosa ouvir aquele homem falar. E aquilo aqueceu os nossos corações. E aquele grupo voltou para o Vale do Aço para ser instrumento de Deus para o avivamento. As igrejas haviam parado de crescer. Não havia igrejas novas mais na cidade. Mas quando nós começamos esse trabalho, nós enfrentamos perseguições duras. E uma vez eu estava assim, humanamente falando, bastante desanimado. Muito triste. Eu fui procurar um dos meus colegas. Eu era presidente do Sino e ele vice-presidente. Para conversar com ele, para desabafar um pouquinho. Mas quando eu cheguei na igreja, falei com a secretária. Ele queria conversar com o reverendo fulano de tal. Ela fez contato com ele pelo interfone. E ele falou com ela que não queria me receber. Aquilo para mim foi uma espada ficada no coração. Porque ele era gente de dentro de casa. Todo sábado a gente almoçava ou na casa dele ou na minha casa. Sempre juntos as duas famílias. Aquilo me deixou arrasado. E eu voltei para casa assim, bastante aborrecido. Cheguei em casa e falei com a Celícia, sai com as meninas, que eu quero ficar sozinho. Eram 5 horas da tarde. Eu entrei para o quarto e comecei a chorar. Falei, Senhor, que ponto que eu cheguei? Que situação difícil que eu estou encontrando. Fui lá procurar o colega, eu estou precisando, e ele virou as costas. Eu fiquei quietinho dentro do quarto, falei, quero ouvir o senhor falar, porque eu já falei, né? E talvez falei até demais. De repente ele falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito dizer, meu servo, você não deve confiar em homens. Os homens te decepcionam, eu não te decepciono. E aquilo, queridos, foi algo assim extraordinário na minha vida. Que o Senhor jamais nos abandona.
Muitas vezes a gente entra numa situação financeira ruim, os amigos afastam da gente. Por exemplo, do filho pródigo. Muitas vezes a gente não pode mais dar um banquete para essas pessoas e elas se afastam da gente. Muitas vezes a gente tem uma enfermidade. E muitos ficam com o organismo deformado, defeituoso na enfermidade. As pessoas se afastam dessa pessoa também. Muitas vezes a pessoa perde um emprego, um bom emprego, e ela também é humilhada por causa disso. Mas Jesus jamais te abandona. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele já conquistou a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Portanto, Jesus vê a nossa dor. Jesus vê o nosso sofrimento. Ele é um Deus que vê. Vendo-a, Jesus. Existem alguns fatores, queridos, na nossa vida que nos deixam encurvados, que nos deixam oprimidos. Um desses exemplos registrados na palavra de Deus é o exemplo de Davi. O grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem muito abençoado. Mas ele não resistiu ao diabo, e o diabo pegou. Um adultério, uma mulher grávida, e ele cumpre-se da morte do marido desta mulher. E nós podemos dizer que Davi andou encurvado muito tempo. Por quê? Ele escondeu o seu pecado. Ele não se arrependeu com facilidade. Durante a gravidez da mulher, ele ficou com aquilo guardado dentro do seu coração. E somente quando Deus mandou o seu profeta, o profeta Natã, ele sentiu a realidade do seu pecado. E esse sentimento, querido, deixou Davi numa situação difícil. Vamos ler Salmo 38, verso 6. Abra sua Bíblia. Salmo 38, verso 6. Vamos lá, quer ouvir o coral. Salmo 38, verso 6. Vamos lá? Sinto-me. Pensou? Presbítero, que situação difícil do Davi. E diz, eu ando encurvado. O dia todo. Ando de luto o dia todo. Mais um texto. Salmo 32, versos 3 e 4. Abra sua Bíblia. Nós estamos encerrando. Salmo 32, versos 3 e 4. Também Davi. O que Davi está dizendo aí? Enquanto eu calei. Isso. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos foram envelhecendo, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O pecado é usado por Satanás para encurvar as pessoas. A outra coisa que é usada também para encurvar as pessoas é a tristeza. Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. O que é que diz? Porque irmãos, nós podemos imaginar os filhos de Coré que escreveram esse salmo. Eles não estavam sentindo a presença de Deus. E estavam tristes. A maior tristeza da nossa vida, queridos, é nós não podermos sentir a presença de Deus. Quando você está numa situação difícil, e você percebe que Deus não está presente com você. Não porque não quer, mas é porque você está causando essa separação. É isso que ele diz
na palavra dele. A terceira coisa, Salmo 44, verso 25, o sofrimento. Então, pecado, tristeza e sofrimento. Salmo 44, verso 25. Esse é o retrato do sofrimento. A nossa alma está abatida até o pó. E o nosso corpo, como que apegado ao chão. Por isso, amados, eis aqui o desafio. Lutar é a solução para uma vida de vitórias. Quantas vezes a gente, como um bom brasileiro, a gente procura adaptar-se a uma situação ruim na nossa vida. Ah, isso é humano, isso acontece com todo mundo, vou me adaptar a essa situação. Não, não e não. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E geralmente, queridos, quando a pessoa está numa situação difícil, são poucas as pessoas que estão dispostas a ajudar. Nós temos, sim, pessoas para empurrar mais. Né? Para chegar, criticar, mas para ajudar são poucas as pessoas. Versículo 12 do nosso texto diz assim: vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. O nosso Deus, amados, é um Deus que fala conosco. Seja qual for o nosso problema, Ele fala conosco. Ele nos livrará pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A mulher foi aquele dia a presença do único que podia solucionar o seu problema. E o que Jesus disse para ela? Mulher, verso 12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, estás livre do teu mal. Mulher, estás livre dessa opressão satânica na sua vida. Mulher, estás livre desse espírito demoníaco que te tortura há 18 anos. Eu pergunto novamente, você, amado irmão, amada irmã, qual é o seu grande problema hoje? Financeiro, espiritual, emocional, moral, físico. Jesus está dizendo para você, vinde a mim. João 11, 28, o que que diz? Vamos abrir para a gente ler? Mateus 11. Então nós vamos orar. Eu quero que você abra o seu coração para esse texto entrar no seu coração. Mateus capítulo 11. Versos 28, 29 e 30. Vamos ler juntos, depois nós vamos orar. Vamos lá? Vinde a mim. É o convite de Jesus para você nesta noite. Se você está sentindo ou tem passado por momentos difíceis, Jesus está dizendo para você: vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Mulher, estás livre do teu mal. Vendo a Jesus, disse: mulher, estás livre do teu mal. Jesus está dizendo isso para você nesta noite também. Ele já sondou o seu coração e Ele sabe qual a sua necessidade. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele quer operar na sua vida. Nós vamos cantar o nosso hino, depois eu quero orar, você vai pensando aí que eu quero desafiar você nesta noite. A voz de Cristo, ao poder da palavra, ao poder do Evangelho. No 135, mais de Cristo.